Então, mais um cafezinho, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um cafezinho. Hoje não vai ter um texto que eu vou ler aqui para publicar nas redes sociais. Hoje vai direto aqui no bate-papo com você sobre um tema bem interessante aí que era para mim tá cada vez mais presente. Bom, se você tá no YouTube, entra aqui embaixo, já deixe um ok, siga o canal. É interessante como as pessoas vêm assistir e curtem. Aliás, gostam do vídeo, mas não curte. Assiste quando aparece, mas não segue o canal. Cara, entra aqui. Não custa nada. Segue o canal, dá um ok, faz o compartilhamento. Olha lá, tá, o papelzinho tá ali. Olha lá. Tá crescendo devagarinho, mas falta muito para chegar em 100 mil. Ajuda a gente a ampliar o alcance dessa página aqui, porque o debate aqui é honesto e acho que são temas que precisam ser falados aí, né? Bom, vamos lá. Eu converso com um monte de gente que vem me procurar, alguns até me pagam almoço para conversar sobre uma coisa que aconteceu comigo na minha vida e que serviu para meu espanto, né, para motivação para muita gente aí, que foi uma transição de carreira que eu fiz aos 52 anos de idade. Eu vou contar para você o que aconteceu. Em 2008, eu estava completando 26 anos como executivo de uma multinacional, a Dana, né? E lá eu era diretor de comunicação corporativa, diretor de marketing, uma série de atividades sempre voltadas para essa área de comunicação. Foi uma carreira muito legal, porque eu começo com 26 anos de idade como desenhista de catálogo e 26 anos depois, eu com 52, estava como diretor de comunicação corporativa. A empresa sofreu grandes mudanças no mundo inteiro, né? E chegou um momento em que dava para ver claramente que não havia mais ali para onde seguir, porque os planos da empresa, ela tinha sofrido um Chapter 11, ela estava sendo vendida em pedaços, então era um outro caminho, mas eu não cabia mais naquela estrutura que estava lá. E aí eu fiz um acordo com a empresa e saí em 2008, em abril de 2008, com 52 anos de idade. E no momento da saída veio aquela questão, cara, eu vou sair para onde? Eu pego esse meu baita currículo que eu tenho aqui de 26 anos numa grande empresa e vou procurar emprego em outra empresa? Será que eu vou para uma outra grande empresa do segmento de autopeças? Cara, havia espaço, havia lugar, havia até interesse, né? Eu fui procurado durante um bom tempo por alguns headhunters e tudo mais, mas aí ficou uma pulguinha na minha orelha, né? Dizendo o seguinte, falou, cara, é mais do mesmo, bicho. Se você for para outra empresa para tentar o mesmo nível que você tem na Dana de onde você está saindo, você vai começar do zero, vai ter que provar tudo de novo, vai voltar para aquele grande ambiente corporativo para no final das contas, se tudo der certo, é mais do que você já vinha fazendo até então, né? E havia ali uma outra possibilidade que era eu mergulhar no escuro, into the void, e para o escuro. E o escuro seria eu assumir o Café Brasil Editorial, que era a minha empresa. Eu tinha montado uma empresa chamada Café Brasil Editorial, que era uma editora, eu não sabia na época ainda, mas era uma editora de conteúdo, ou seja, não era uma editora de livros, de CDs, era uma editora de conteúdo. Eu trabalhava conteúdo que chegaria nas pessoas através de várias formas. Eu estou falando de 2008, eu já tinha a empresa montada desde 2001, 2002, né? E como é que era? Eu brinco dizendo o seguinte: de dia eu era Clark Kent, à noite eu era Super-Homem. De dia eu era o executivo de terno e gravata, e à noite eu estava escrevendo um livro, estava fazendo um trabalho de começar nas redes sociais, que estava engatinhando ali. E eu olhei para aquilo e falei: bom, cara, eu já estou fazendo palestras no mercado, né? E mesmo sendo diretor de uma grande multinacional, eu já estava fazendo palestras, mas eu não podia me anunciar, não tinha cabimento. Eu só podia fazer no final de semana, de noite, fora do horário comercial. E eu olhei para aquilo e falei, cara, tem uma demanda legal. Eu acho que se eu sair da empresa e for tocar o meu próprio negócio, me transformar num palestrante, num consultor, alguma coisa assim, eu acho que tem um espaço para crescer. E pelas projeções, era um espaço para um grande crescimento ali. E aí eu tomei uma decisão bem complexa na época, que foi abandonar o mundo da CLT, né, onde eu estava durante 26 anos, e mergulhar no mundo do empreendedorismo. Eu seria o dono da firma com todos os riscos e todos os benefícios disso. Então tinha aquele pacote de benefícios que alguém olha de fora, sonha com ele. Cara, eu não vou ter chefe, eu vou poder trabalhar a hora que eu quiser, eu vou poder ter uma vida mais tranquila. Aqui é bobagem, tá? Isso é tudo é conversa. É de quem olha de fora e não entende o que é, né?
E teria o custo. E o custo era o seguinte, cara, não tem mais CLT, bicho. Se o bicho pegar, eu não tenho para quem recorrer. Eu não tenho salário certinho dia 10, aliás, dia 15, dia 30. Eu não tenho férias, 13º, eu não tenho carro, eu não tenho celular, eu não tenho nenhum benefício, eu não teria nada daquilo. Mas a hora que eu pesei um pelo outro, falei, bom, cara, financeiramente, me parece que o que tem diante de mim é uma coisa que pode me dar um resultado até melhor do que eu tinha quando eu estava na empresa. Do ponto de vista do risco, o bicho pegava. Aí era outra história, né? Falei, bom, eu não sei o que vai ser. Eu vou sair, vou mergulhar de cabeça, posso quebrar a cara ou posso dar certo. E esse processo de tomar a decisão não foi de uma hora para outra. Eu não acordei de manhã e falei, estou fora. Esse processo levou algum tempo, né? Quando eu voltei do Everest em 2001, eu meio que coloquei na minha cabeça de que eu ia ficar na empresa mais uns 4 anos. Aí depois eu ia sair para tocar um sonho que eu tinha de fazer cartoon, etc e tal, mas já na área de comunicação, não sabia direito o que era, mas falei, cara, acho que eu tenho mais 4 anos aqui. Passou um tempo, eu tomei uma segunda decisão, falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair quando o presidente da empresa sair, com quem eu tinha uma relação muito boa, eu tinha toda a liberdade, eu falei, cara, a hora que ele sair, eu vou sair também. O fato é que 2004 passou, ele saiu, eu continuei, e 2008 a coisa chegou no momento em que não dava mais. Bom, eu assinei minha papelada de saída da empresa numa segunda-feira. Na terça-feira de manhã eu estava sentado na minha mesa no Café Brasil Editorial, e você está vendo o estúdio aqui, não era assim, evidentemente, mas... E ali eu comecei uma briga para suceder bem como um empreendedor brasileiro na área de geração de conteúdo em 2008, cara. Rede social tava tudo começando, era tudo comecinho dessas coisas, né? E aí foi uma grande experiência, cara, porque eu saio em abril de 2008 com um projeto maravilhoso. Em setembro, da crise do subprime nos Estados Unidos, o mundo de palestra acaba e de repente eu me vi pagando para trabalhar. E foram 2 anos em que eu tirei dinheiro do bolso para sustentar um negócio com o qual eu sonhava. E aí tocou, bom, lá se vão, 2008, 25, 17 anos como um empreendedor, né? Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte, aquela decisão e aquele processo de transição, onde eu migro de uma carreira para uma outra, envolveu uma porrada de coisa, né? Eu não estava saindo, de novo, deixando de vender autopeças para continuar a vender autopeças em outro lugar. Eu deixei de fazer aquele trabalho que eu fazia de marketing em autopeças para virar um bicho completamente diferente. Então, se eu era peixe de água doce, eu virei peixe de água salgada. Eu passei a ser um empreendedor e tem todo um processo gigante que você, quando olha para trás hoje, 17 anos depois, eu olho e falo, meu, fiz cada cagada, mas também fiz cada acerto, que de certa forma explicam como é que eu posso, 17 anos depois, estar vivo ainda, né? Com a empresa andando, rolando, com 1000 projetos, com podcasts, com pintando, fazendo curso, fazendo palestra, continuo fazendo. Sobrevivi, mas tive que tomar algumas decisões ao longo do caminho aí para poder enfrentar essa loucura que é a economia brasileira, né? Mas a questão toda é aquele momento da transição, né? O momento em que você está carregando com você uma sensação de que você chegou no limite. Cheguei no meu limite. Não no limite de crescimento, eu podia crescer mais a empresa, né? Mas era um limite que era o seguinte, cara, deu. Eu acho que o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz muito bem feito. O que existe para mim é um caminho que não está me interessando, porque ele vai me tirar da minha trilha, né? Eu acho que eu posso fazer mais. E aos 52 anos pintou uma outra história também, que era o seguinte, eu acho que agora eu tenho que pegar essa minha energia e colocar naquilo que é o meu propósito, né? Eu quero trabalhar com aquilo que seja o meu propósito. Vai me trazer uma satisfação que está além do dinheiro que eu vou ganhar, está além da grana que vão me pagar. Está envolvendo a consciência de que o trabalho que eu estou fazendo, de alguma forma, impacta a sociedade. E foi aí que eu tomei a decisão de entrar de cabeça no Café Brasil e aconteceu tudo que quem me conhece, quem me acompanha, sabe o que se passou de lá para cá, né? Então, esse momento da transição e o fato de hoje em dia as pessoas, colegas daquela época, me ligarem para dizer, cara, deixa eu conversar com você, bicho. Eu tô aqui, cheguei também, já tô com 30 anos na empresa, tô pensando em sair, eu queria trocar uma ideia contigo para ver como é que você fez, né? Ou então uma garotada que me liga e fala, pô, Luciano, eu tô aqui na minha carreira, eu tô num momento em que de encruzilhada, eu não sei se eu continuo apostando aqui ou se eu vou para outro lugar.
Posso trocar uma ideia contigo? Ou então vem outro que é um empreendedor e fala, pô, cara, tá difícil, eu tô cansado aqui, tô pensando em voltar para o mundo corporativo. Posso trocar uma ideia contigo? Então, de quando em quando as pessoas me ligam e a gente vai, troca uma ideia, toma um café, bate um papo, né? E eu tento ali passar algum tipo de insight relacionado à experiência que eu tive fazendo uma transição que, cara, foi muito bem sucedida, né? Uma transição bem sucedida. Bom, a turma falou tanto e pensou tanto no assunto que eu, depois de um bom tempo e de muito pensar a respeito, eu decidi que eu vou lançar uma mentoria sobre transição de carreira. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar um projeto que vai ter diversos encontros e vou me reunir com as pessoas e fazer encontros online, onde a gente vai bater um papo ali e vai conversar sobre os vários pontos, né, cara? Essa história o momento da vida em que eu estou, o que me atrai, né, nesse conceito de ir para outro lugar, quais são os meus medos, né? O que eu devo olhar, o que eu não olhei e que depois se provou um problema lá na frente, né? Que tipo de providências eu deixei de tomar e aquelas que eu tomei. E vou convidar algumas pessoas que fizeram uma coisa parecida e que estão hoje também mandando bola para conversar com a gente a respeito, né? E vou lançar isso como uma espécie de uma mentoria nos próximos dias. Na verdade, nós estamos marcando a data para dia 17 de maio, vai ser das 10h30 das 10 às 11h30, uma coisa assim. Depois eu dou os detalhes aqui, né? Em algum lugar aqui vai ter um link para você clicar para saber mais a respeito, para cair numa página ali onde eu vou contar o que eu pretendo fazer. E, cara, se você estiver naquele momento da vida em que, puta merda, eu queria discutir para que lado eu vou, eu te convido para participar, cara. Vem aqui, vem dar uma olhada. Esse primeiro momento aqui não tem custo nenhum, é só um bate-papo, né? Mas tem uma promessa minha lá, que é a seguinte: não vai ser essa coisa encaixotada que vocês veem aí, sabe? Não vai ser o velho mestre professor com uma planilha Excel na tua frente, cara. Vai ser aquela coisa irreverente, maluca, que envolve a vida do jeito que a vida é, que é o meu jeito de ser, cara. É o jeito do Luciano Pires de ser. Se você curte o podcast, gosta das coisas que você vê, de alguma forma você não precisa nem concordar, mas você gosta daquilo que eu proponho fazer, que é botar minhoquinhas na cabeça das pessoas, vem junto, cara. Pula para dentro aqui, dá uma olhada. Talvez essa discussão aqui possa, em algum momento, trazer algum tipo de luz que você precise para, talvez, amadurecer uma decisão, talvez começar a pensar a respeito, né? Talvez enquadrar melhor o que está pretendendo fazer, e pode ser uma discussão que vai longe aí, o que eu prometo para você que a gente vai se divertir de montão. Eu vou falar então de transição de carreira. Tem um link em algum lugar aqui embaixo, na área de comentários, vai lá, clica, vem comigo, vamos falar a respeito, né? E se você quiser continuar esse papo aqui, quiser saber mais a respeito, quiser saber mais a respeito do trabalho que eu faço hoje, tá aqui, ó, mundocafebrasil.com é o lugar que você pode entrar para tá conosco. Aliás, eu acho até que eu vou botar esse link aqui dentro do mundocafebrasil.com. Então vai estar aqui na área de comentários e no mundocafebrasil.com também vai ter um link para você vir bater um papo aqui sobre transição de carreira. Como é que tá a sua, cara? Tá na hora de mudar? Vem comigo.